Oi, gente! Eu sou a Jane. E eu sou a Roberta e hoje a gente vai começar mais um episódio do podcast Não Pode Pensar. O podcast para desopilar e falar besteira com profundidade ou não. O tema do nosso episódio é um tema muito sensível. A gente vai abranger relações familiares e como a gente lida, né, com essas relações. E eu acredito que todo mundo lida de uma forma diferente, né? Porque eu acho que a família é o nosso primeiro mundo, né? Que a gente conhece. E daí surge também, a gente cria várias expectativas, né? A gente cria também várias cobranças, comparações. E daí quando a gente cresce, né? Nada é simples. Então a gente também traz referências, né? Dessas famílias, traz referências e um pedacinho de todo mundo. Eu acho muito que a família também, e eu acho que as relações vêm muito desse espaço. Eu acho que assim, pelo menos eu, né? Quando eu era criança, a vida realmente era mais um morango. Assim, eu não sabia. A vida poderia ser tão trágica, tão difícil de lidar. Inclusive, que eu poderia discordar. Simplesmente discordar da minha família, ter minha própria opinião, seguir o meu próprio caminho ali e tudo mais. E aí, realmente foi libertador quando eu cresci e vi que eu podia. E que eu podia fazer isso sem muito alarde também. Porque quando a gente é adolescente, a gente discorda. E eu fui um inferno pra minha mãe, tá? Realmente. O que eu fui de criança quietinha, fazendo Uhum. tudo pra todo mundo, bem obediente, eu fui de adolescente perfeita mesmo. E aí, quando eu discordava de um jeito explosivo, Sim. tenso. Depois que passou essa fase, não, eu discordo falando assim, concordo, não vejo verdade em você, não vejo verdade nos seus argumentos. Voltar voltando em você mesmo para É, sair do BBB. exatamente. Perguntei por que você respondeu porque quis, não acreditei. Entendeu? Não existe isso. Basicamente isso. Uma vez eu tava falando com a minha psicóloga, porque assim, eu não lembro muito da minha infância e eu também não venho de uma família, né, vamos dizer, tradicional. Né? Eu não venho de uma família que eu tenho um pai, uma mãe, um irmão. Eu venho de uma família que é basicamente feita só por mulheres, né? A minha criação completa foi a minha avó, a minha bisa, a minha mãe, a minha irmã. Então, as referências masculinas que eu tive muito pouco. E de longe, né? Então, sempre foi uma análise mais pessoal minha. Eu acho que dependente dessa bagagem, de que família você tem e que estrutura você tem, a sua perspectiva é diferente quando você vira adulto. Sabe? Você vira uma. Não que seja tipo, você vira uma pessoa diferente, mas você tem, né, referências diferentes. Então, provavelmente você vai reagir e vai lidar com o mundo, né, de uma forma diferente. E daí quando eu falo com a minha psicóloga, porque eu acho que a gente é muito cobrado, né? Tipo, ela é minha mãe, então você deve algo a ela, né? Porque foi essa pessoa que criou você, que te deu a vida, e enfim, também tem toda uma lógica religiosa. E você tem que amar esse ser, incondicionalmente, porque esse ser também te ama incondicionalmente. E se você não segue esse padrão, se você não ama essa pessoa, tem uma coisa errada em você. E eu acho que a minha adolescência foi um pouco dessa vertente nisso que eu olhava muito, observava muito a minha mãe e hoje eu consigo entender que ela fez o que ela pôde como mãe, mas que tem várias coisas que eu não concordo. E Até porque ela não era só mãe, né? Ela também tem essa questão também da pessoa ser mãe e ser mulher. Então, de repente, É, ela estava aprendendo a ser mãe enquanto ela ainda era, obviamente, mulher e tal. Acho que é difícil equilibrar, manejar. Quando a é, gente não tem maturidade mental, emocional, psicológica, enfim. É, eu acho que é sobre essa maturidade que eu tento pesar mais, mas eu também acredito muito no poder de você entender as consequências dos seus atos. Ela perdeu meu pai quando era muito nova, né? A gente era, tipo, eu tinha 3 anos de idade e ela perdeu o marido dela. Então, assim, imagina um dia você conta com seu marido, tá lá dançando com ele, e no outro dia você tem 2 filhas pequenas sem o seu marido. E daí você tem que trabalhar, você tem que lidar com o luto e você tem que criar 2 crianças. E a vida não para. Mas, assim, claramente muita terapia aí na cabecinha da querida. No Tudo caso da minha, né? nervoso. No caso da minha. Pra entender isso, porque claramente na adolescência você fica muito inerte a isso, você não pensa tanto, você só sente.
E daí na adolescência eu senti bastante, porque era essa cobrança de, nossa, porque eu olhava minhas amiguinhas, essa relação que elas tinham com as mães delas. Essa relação de cumplicidade, de parceria, e eu, caramba, porque a minha não é assim, sabe? Na adolescência? Na E essa adolescência. parceria, tu via? Minhas outras amiguinhas, sim. Eu acho que eu só vi uma adolescente, tipo, de toda a minha adolescência, realmente sendo parceira da mãe, que elas falavam tudo, com melhores amigas. O resto era caótico, assim, toda adolescente, era todo mundo contra os pais. Todo mundo tá contra os pais. Todo mundo cheguei a falar que eu odiava a minha mãe, meu Deus, me arrependo tanto. Até hoje eu peço desculpas, ela me desculpou, mas eu não perdoei. Eu te odeio. É. Tá. No meu caso, eu acho que não teve esse. Claro, mas teve raiva, né? Mas não teve um ódio profundo. Teve. Mas eu sempre fui uma criança muito que gostava de analisar as pessoas. Sempre fui estranhinha nesse quesito, mas muito quietinha, mas sempre estava lá. E eu era criança também que fazia as pazes. Se minha mãe brigava com a minha avó, eu chegava na minha avó e falava, ó, vó, minha mãe tava querendo falar isso e isso, não era pra brigar. E quando aí eu chegava pra... sempre foi, sempre foi. Usava, né, toda a minha carinha de bebê para isso. E a partir disso eu também fui analisando o meu externo, as outras pessoas. Eu fui batendo com a minha realidade e falei, gente, isso aqui não tá certo. E esse amor que me pedem, essa autoridade que eu sempre tive problema com isso, porque quando eu perguntava alguma coisa pra ela, pedia alguma coisa, falava, porque eu sou sua mãe e vai ser assim, eu não concordava. Não é porque você é... E eu ficava, gente, não é só porque ela é minha mãe que ela é minha dona? Como assim? Não tô entendendo. Exatamente, amor. E daí eu falava, gente, não é bem assim. E eu sempre fui um pouco contra as regras nesse sentido. E foi uma coisa que me interessava muito, não seguir regras. E chegou um momento que eu simplesmente falei, eu não amo desse jeito. E daí foi a parte de descobrir o que não ama desse jeito sendo forçada a amar, no caso, né? Exatamente, sendo forçada a amar. Sendo cobrada e as ações que eu fazia também. Porque parecia que eu era outra pessoa. Sabe? Quando você... Porque eu acho que a gente até falou um pouquinho disso no nosso episódio de amizades, que você se comporta de uma maneira com uma pessoa, você se comporta de uma maneira com outra pessoa. E eu acho que o amor também tem várias vertentes. E daí quando vinha, mas é sua mãe, até quando minha avó falava, você tem que aceitar, ela é sua mãe. Eu falei, não, eu não vou aceitar uma coisa que eu acho que é errado, porque ela é minha mãe. Não é assim que funciona. Só que daí, claramente, você tem que desmistificar isso. E quando eu falei no começo do episódio, quando eu falei... a autoridade. E quando eu falei no começo do episódio, foi justamente isso. Porque daí entra o personagem, a minha irmã. Que eu sinto que cada pessoa da minha família exerceu um pouco de mãe comigo, sabe? Porque eu sinto mais que a minha mãe exerceu um papel mais, assim, de irmã. E a minha irmã, mesmo não querendo executar esse papel, ela serviu pra mim como referência. Eu vi a minha irmã, eu vi uma pessoa que ia atrás das coisas, sabe? Que pensava diferente, ia lá, fazia. E aquilo foi uma referência pra mim, que eu achei aquilo muito massa. Eu falei, nossa, isso aqui. E eu queria sempre estar com ela. Então, assim, eu falo, ela queria brincar com as amigas dela sozinha. Eu falei, eu também quero brincar. Aí ela falou, não. Aí eu falo, vó, a minha irmã não quer deixar eu brincar com ela. Aí ela ficava puta. Porque eu queria, tipo, analisar mais de perto, sabe? Já que somos irmãs, né? Mas a gente teve uma criação muito diferente. Porque mesmo tendo só 1 ano e meio de diferença aí, ela tinha um grupo de amigos, eu tinha outros, ela estudava em uma escola, eu estudava em outra. Então, a gente não se encontrava muito. Em casa, caótico, né? Casa, briga, gritaria. Então, assim, a gente não se encontrava muito. A gente se encontrou mais na vida adulta. Não foi nem na adolescência, foi na vida adulta mesmo. Que foi quando a gente parou, conversou. Quando eu analisei mais também na terapia o que significava os personagens, entendeu? Da minha família. E quando eu, por exemplo, via muito a minha avó como esse personagem de cuidado. Que minha avó sempre foi essa pessoa. Porque eu até falei pra minha psicóloga. É que minha avó executou o que, por exemplo, a mãe executaria, mas eu não sinto que ela é a minha mãe. Então, eu fui tentando entender esses personagens na minha vida.
E quando eu falo que é complexo, porque você tem que entender a realidade de todo mundo, não é só a sua, não é só a sua dor. E, né, você primeiro tem que entender a sua dor, e depois disso você tem que tirar essas pessoas do pedestal, sabe? Porque Sim. eu via no começo da minha adolescência que minha mãe tava lá no pedestal, tipo, é a pessoa que eu esperava chegar do trabalho para eu ter um pequeno momento com ela. Eu sentia que eu ia muito à mercê de estar com ela. Só que depois disso eu fui percebendo que a reciprocidade não era a mesma. E daí você vai se afastando de uma certa forma. Mas eu sinto também que ela deu o que ela pôde dar, né, pra mim e pra minha irmã. E daí também, vendo toda a trajetória dela, eu tirei ela do pedestal e coloquei ela como uma mulher que ela é. Normal, uma pessoa. É uma pessoa normal que teve uma vida também muito difícil e ponto. Então, Sim. ali eu meio que me curei dessa dor. Eu lembro de uma cena da gente, eu tava para fazer um exame oftalmológico. E aí tu foi se encontrar comigo. Tinha acontecido alguma coisa, eu estava num processo realmente de tirar a tua mãe do pedestal e tal, aquela coisa toda, terapia. E aí tu se encontrou comigo lá e a gente começou a conversar sobre essas coisas. E tu começou a chorar copiosamente, assim, na recepção da clínica. Aí eu, tudo bem, tá tudo bem. E as pessoas olhando, eu, tal qual um Tá. coreano, assim. É. Oh, melhor coreana. Mas eu acho que esse tema é bem complexo pra mim, porque eu sinto muito, né? Eu sinto bastante ele na pele. E eu acho também que às vezes é um paradigma na sociedade, porque a gente vê muito esse. A gente fala muito de amores, né? De relacionamentos, a gente fala muito sobre amizades também, mais agora, né? Porque antigamente também não se falava. Era só E. amor romântico, né? E Era só que amor romântico. exatamente, que tipo, como a mulher tinha que servir a isso. Como para você ser uma mulher bem-sucedida na vida, você precisa ter um cara do seu lado. E eu sinto muito isso, por exemplo, na realidade da minha mãe. Foi muito assim também. Ela cresceu pensando que ela teria a liberdade que ela queria, porque a gente também, até hoje em dia, muitas mulheres fazem isso. Você só acessa lugares, você só tem um reconhecimento e a liberdade que você quer com o cara do seu lado, por causa dos privilégios que eles têm. Eu citei isso por causa da realidade da minha mãe. Aí, para uma pessoa que vive essa realidade, é meio difícil você não colocar essa realidade nos seus É. filhos. E de repente, o meio dela também era assim, né? E aí fica difícil você sair, ter uma visão de mundo diferente, já que o seu meio é só isso, é só sobre aquilo. Uhum, exatamente. Eu sinto também que várias mães, né, querem mesmo ser mães, mas porque eu acho que é mais esse ideal mesmo. Ó, você primeiro se Eu acho, casa. acho que é a pressão da sociedade, eu acho que muitas mães não queriam ser mães, e aí teve pressão para casar, para ter filho. Casou, tem que ter filho. Assim. É, exatamente. Ah, Só, casou, quando é que vai vir a criança? Quando eu sei o quê? Não deixa em paz. sempre tem um objetivo muito bem definido para a mulher. Porque se não for casar, ter filhos, se não for esse viés Cuida e da tá tudo casa. bem, você vê uma mulher triste, né? Se a mulher não seguir esse script, ela se torna uma mulher solteira, triste. Nossa, você só trabalha Sozinha. sozinha, tipo, você só trabalha, você vai sozinha pra esses lugares? O meu irmão já chegou a me perguntar assim, você não tem medo de ficar sozinha, não? Eu falei, não, gente, olha o mundo aí. 7 bilhões de pessoas, sei lá, 8, não sei quanto é que tá agora. Mas é, tem gente em todo lugar, galera. Mas eu entendi o que ele quis dizer, tipo, de ter uma família e tal, mas eu tenho uma família, tá tudo bem. Não que eu não vá me E casar um dia, mas tá tudo bem você escolher casar ou não casar, ter filho ou não ter filho, cuidar da casa ou não cuidar da casa, tem isso, tá tudo bem. e sobre isso também, família, que também chega nesse ponto de família, é esse grupo de pessoas que não te abandonam nunca. Porque Uhum. tem esse vínculo sanguíneo. Tem esse. Tipo assim, como assim você vai abandonar uma pessoa? É quase assim, impossível você abandonar a sua família. Mesmo que essa família te magoe, mesmo que essa família te machuque, mesmo que essa família te mate. É sua Sim, família. não. É. Entendeu? E daí, como assim você
quer impor, e principalmente hoje em dia, tipo, impor isso. Que é só essa realidade, não é só essa realidade, gente. É claramente essa idealização de família vem muito da era religiosa, política também, claramente, né? É sobre esse grupo de pessoas que tem que ser. Às vezes se odeiam, são tóxicos e tal, mas que tem que estar ali porque são família. Exatamente. E não é bem assim, porque eu acho que toda realidade é diferente. Então, tem mães que realmente são mães, tipo, tem a criança, sem que às vezes descobre que não é isso que elas queriam. E como fazer disso algo bom, né? Porque às Porque, vezes não é uma parada linear também, né? Tipo assim, eu quero ser mãe, vou ser mãe, sonho da minha vida, tenho criança, e aí entende que não é aquilo que estava pensando, que não vai ser isso. Porque tive a criança, o sonho da minha vida se realizou, é mágico, sou feliz. uhum, Vai ter o puerpério, talvez ela se sinta uma merda, tenha depressão pós-parto. Muitas coisas acontecem nesse meio tempo que podem acontecer. Não quer dizer também que o sonho acabou, que ela vai ser uma mãe ruim, mas tem esse momento de fundo do poço para depois voltar. E aí exatamente. quem tá do lado pode servir de super apoio, de repente vai sair desse lugar também e tal. Mas às vezes não dá, não sai, realmente é um equívoco que a pessoa só descobre depois de ter, às vezes. Acontece, eu acho que outros cenários são possíveis, não é uma coisa linear. Sim, exatamente. Inclusive, tem até uma indicação de uma série muito boa que tá na Amazon, que é All Her Fault. Que é justamente são duas famílias, se eu não me engano, que uma dessas famílias, essa criança some. A série em si, né, fala muito sobre a culpa que se cai em cima da mulher, né, Sim, nessa logística familiar, sabe? Então eu acho que é bem interessante sim. porque fala bastante sobre essa lógica familiar e tal. Tem um plot twist muito bom, então super indico. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que a família tem essa influência, claramente, são as suas primeiras relações quando você nasce, né? Você, inclusive, só vive. Você só desenvolve quando tem um certo cuidado, né, da sua família com você. E claramente isso gera dependência, isso gera vários traumas, isso gera coisas, mas é o seu background quando você cresce. Então, e você tem duas opções, né? Ou você se decide não seguir em frente e você sente essa dor e quer sentir, você odeia todo mundo, e enfim. Ou você tenta entender, Uhum. e não é que você mate a dor, mas você lida com ela. Então é basicamente isso. Sim. Então, foi o que eu optei, porque tirei todo mundo do pedestal, porque eu entendi que como uma pessoa que me separei, né, que eu fiz essa ruptura, eu não dependo do olhares deles comigo, entendeu? Tipo, eu não vivo para eles, porque eu agora tenho uma vida minha. Sim. E sem Nem tem que aquela coisa de aprovação, né? De esperar aprovação e tal. sim, exatamente. E eu acho que agora, na minha logística familiar, meus amigos são minha família também, entendeu? Eu não preciso ter esse vínculo sanguíneo para eu sentir que eu não quero abandonar essa pessoa. Eu não vou abandonar essa pessoa só porque ela não é, né, assim, do meu sangue, entendeu? Então, assim, toda vez que eu falo, eu demoro muito pra amar, eu demoro muito pra. Apesar que eu sou uma pessoa muito social, né? Eu gosto de todo mundo e tal. Mas, assim, amar uma coisa é um processo pra mim. E daí, sei que quando eu amo, quando eu tô nesse momento, eu viro a melhor capricorniana leal que você tem. Eu faço esse vínculo de almas, eu digo, sabe? Eu acho Lá que é vem, lá mais vem, forte. lá vem. Ui! Que é. Que Esquenta aqui, filha, é. rapidão. Gente, mas sentiu? Eu falei, vínculo de almas. A Nina só pulou assim. Aham, Sentiu o aham. drama? Eu senti. Amor, essa gata, ela tem uma espiritualidade, entendeu? Tem, menina. Tem uma Maravilhosa. coisa assim. Loucura. Sim. No meu caso, eu vim de uma família tradicional, onde tem pai, mãe, e ainda tive um irmão, contei com um irmão, não fui filha única. E tipo assim, na minha infância, o meu irmão
Ele tinha 4 anos quando eu nasci, então já era um pouquinho mais velho ali. Ele ajudou a minha Sim. mãe, meus pais a cuidarem de mim, enquanto meu pai trabalhava, minha mãe na época ainda não, então minha mãe ficava muito em casa. Fazia umas coisas ali para ajudar, tipo costura, lavar roupa, enfim. A gente veio de um lugar muito vulnerável, de construir a própria casa, de construir as próprias coisas. Eu lembro que teve uma casa que a gente fez, que eu coloquei minha própria janela, e eu fiquei, ah, meu Deus, Meu janela, Deus. minha janela, minha janela. Tipo, Head girl. muito isso. Muito. Acho que muita da minha curiosidade que eu tenho hoje vem do meu pai também, de ver o meu pai e minha mãe fazendo as coisas. Na época, eu não entendia muito bem o quão importantes eles eram na minha vida para me moldar, nesse caso, para me moldar, para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Sim. Se eu sou igual a eles, se não, eu acho que eu sou bem diferente. Deixa eu ver. Se eu vou por um caminho, se não, foi a partir desse olhar, assim, de olhar para eles e entender, quero ser isso aqui? Não, não quero ser isso aqui. Quero ser isso aqui? Foi a partir disso. Mas até a adolescência eu ainda não sabia qual caminho que eu ia seguir. E eu só estava entendendo o que eu era, o que eu estava sentindo, qual paquerinha ia ser da vez, entendeu? Não podia falar pra minha mãe porque a gente não tinha essa coisa de amiga. Então, hoje em dia, quando eu falo pra ela, minha filha, na minha adolescência eu fiz isso e isso, ela fala, você não me contou. Eu falei, mãe, a gente não tinha esse tipo de relação, não tem como me cobrar isso agora. Vamos Sim. esperar. Tipo isso, assim. E aí, o negócio lá que eu falei que eu odiava minha mãe, não sei o quê. Depois que eu cresci e virei adulta, apesar de eu não me considerar adulta, mas depois que eu terapia, eu entendi o quão grave aquilo foi, porque a minha mãe era só uma mulher dentro de um contexto familiar, tentando ser mãe de um adolescente, tentando criar um adolescente da melhor maneira possível para que ela pudesse fazer as melhores escolhas dela no futuro. Então, tipo Uhum. assim, é por isso que eu talvez não tenha conseguido me perdoar, talvez uma terapia ainda, porque realmente eu não conseguia entender. Tá tudo bem eu não ter conseguido entender na época, porque eu não tinha maturidade suficiente para isso. Eu fiz o que eu fiz, com o que eu tinha, com o que eu pude, com o que eu fui criada também, com o que me entregaram dentro da minha criação, Sim. dentro daquele meu processo. Mas realmente, e olhando para um contexto total, o meu pai tentava ficar comigo quando ele podia. O meu irmão, a gente não brigava muito, a gente teve, todo mundo fala que irmão briga, não sei o que, não sei o que. A gente não brigava muito, mas a gente também não conversava muito, então não tinha muito negócio para brigar. Na verdade, teve um momento que meu pai, mesmo sem ter muito estudo, ele tentava ensinar o meu irmão, ele chegava, a gente ia dormir muito tarde da noite, porque chegava do trabalho, tentava ensinar a gente, tentava fazer nosso dever de casa, ele gritava comigo tanto, né? Acho que foi por isso que eu traumatizei com o negócio de pressão, viu? Tu grita comigo porque eu travo. Então, justamente por meu pai, eu acho, porque ele tentava me ensinar as coisas, eu chorava, porque eu falava, não sei, não sei fazer assim. Tipo isso. Sim. E com meu irmão a gente não brigava, mas a gente brincava bastante, brincava com o pessoal e tal. Teve uma vez que tava girando, brincando de alguma coisa. Ou eu plantei com ele alguma coisa, ele correu atrás de mim. Eu corri, a gente circulou uma mesa, quebrei meu dedo, fomos muito parceiros, porque no que eu quebrei meu dedo, ele falou: não chora, não chora, não chora, porque senão a nossa mãe vai bater na gente. E eu engoli meu Gente. chorinho, chamou. Menina, tava dando tanto. Chamou lá minha mãe, ela veio, olhou ali, chamou meu tio veio também, olhou. Mano, ele fez assim no meu dedo, ó. Tá doendo? Que filho de uma puta. Eu acho que pra tentar colocar no lugar, porque tava quebrado. Menina, tava doendo tanto. Eu, isso tem que cair uma lágrima, viu? Tem Gente, que é cair uma atriz. lágrima. Atriz. Juro. Meu Atriz irmão me deu um desde comando. pequena. Meu irmão me deu um comando, eu. Pode deixar aqui. Deixa comigo. Mas é porque também eu obedecia muito. Eu fui uma criança muito obediente. Uhum. Minha prima me mordia, eu não fazia nada com ela. Gente. A mãe dela que fez assim, morda ela também. E aí botou o braço dela na minha boca pra poder morder, porque assim, eu não fazia nada. O que eu fui de obediente na minha infância, eu fui realmente de demônio na minha adolescência. Pra na minha vida adulta, eu olhar pra trás e falar, foi um bom equilíbrio, mas realmente eu precisei bastante. A minha adolescência. Perdão, pai e mãe.
E eu acho que o tipo de relacionamento que eu tenho com meus pais hoje, de abertura e de limites, que eu coloquei muito limite também, mas porque eu também debatia, eu forçava um debate também. A partir de determinado momento, após o meu momento caótico na adolescência, eu forçava um debate do tipo, o que você acha de dois homens se relacionando? O que você acha se de uma pessoa trans? O que você acha? Pegava assuntos polêmicos e Uhum, trazia para o contexto familiar para tentar dar uma outra perspectiva e gerar um debate mesmo. uhum. Tanto que eu acho que isso nos aproximou de certa forma, gerou uma abertura que eu pudesse falar as coisas da forma sincera, não só como filha, mas enquanto pessoa também. Meu pai falou: Ah, eu limpei as suas merdas, não sei o que. Eu falei: Meu pai, não é que é sua obrigação, meu querido. Você é meu pai, você me colocou no mundo. Minha mãe não fez sozinha. Pra ele ficar caladinho falando: É verdade. Sabe? É, Tipo, chegar nesse ponto. Porque às vezes os homens, nossa, lavam um banheiro, limpam a fralda, é muito, porque eu sou homem. Não, obrigação, meu amor. Você mora na casa, você teve seu filho, tem que fazer. Tem que. Não é ajudar a mãe, não é ajudar a sua mulher, é ser pai. é executar o seu dever. Quando você trabalha, você chega na empresa e fala, eu tô ajudando. Você tá cumprindo a sua função de É, funcionário. Você é pago para é. isso. Sei que no seu caso da família, você está exercendo seu papel. E outra coisa também que muitas famílias fazem é gerar essa expectativa. É tipo, ah, eu cuidei de você, eu fiz isso, portanto, você é meu escravo. É. Acho erradíssimo, porque assim, a gente já nasce com uma dívida que porra. É basicamente você. A dívida que você tem é essa expectativa gigante que seus familiares têm em você. Ou a sua E mãe tem você gigante. vai cuidar de mim. É, ou é de uma parte do pai ou da mãe, os pais, né, falando: Ah, quero que vocês cuidem de mim quando eu crescer. Vocês têm esse papel, porque se vocês não fizerem, vocês são as piores pessoas do mundo, tá bom? Mesmo se vocês não sentem essa obrigação, né? Vocês precisam fazer isso, porque, independente do que a gente faça, sendo pais, vocês Sim. têm que lidar com isso. A gente deu a E assim, vida. a gente vai cuidar e vai ficar do lado porque a gente ama. Não é uma coisa de sangue que vai fazer a gente, porque o sangue não vai nos acorrentar. A gente vai embora mesmo, tá nem aí, porque tem os conflitos e fala assim, ah, não, não quero estar aqui, essa pessoa não me dá valor e vai embora. Porque não dá É, valor. é Não uma teve o amor, construção. não nutriu. Exato, é uma construção, tem que nutrir essa questão também. O grupo familiar também é uma construção. Eu acho que É um relacionamento. É é um um relacionamento. relacionamento. Então, eu acho que os pais, quando viram pais, às vezes, eles perdem essa consciência, né? De tipo assim, ah, talvez essa pessoa não me ame como eu sou, talvez essa pessoa também não me aceite. Né? Com toda certeza não tem. É, gente, é como assim? É que assim, é É, obrigado a aceitar, é obrigado a amar. Não, gente, não é bem é que assim, não é um tem entendimento relacionamento. de que aquela pessoa que eles estão gerando vai ser um indivíduo e Uhum, vai ter os seus próprios gostos, suas preferências, seus interesses. Não vai dar para impor nada. E eu tive esse processo também de tirar os meus pais do pedestal, para entender que minha mãe é uma mulher, meu pai é um homem, meu irmão sempre foi meu irmão. Assim, porque meu irmão não teve essa autoridade, né? Meu irmão, foda-se, meu irmão. sim. Mas meu pai realmente teve essa autoridade de pai, mãe e mãe. Então, quando eu tirei ele do pedestal, foi mais fácil, inclusive, para colocar os meus limites. Falar, opa, calma, que você chegou até aqui. A partir desse momento você não vai mais, porque eu não gosto. Me fere. Porque, enfim. Meu pai, por exemplo, uma vez chegou aqui, quando eu tava na casa deles, até tudo bem, porque eu tava na casa deles, e aí, regras, tá, princesa e tudo mais. Apesar de que eu burlei algumas. Mas, claro, como Faz toda adolescente, né? parte. Eles nunca vão saber disso, a não ser que fique isso ainda. Até mesmo assim, depois que comecei a namorar, depois que eu me mudei, depois voltei pra casa de novo, acho que gerou uma autoridade em mim. Nossa, ela tem capacidade de morar fora. Então, quando eu voltei pra casa de novo, eu já voltei com essa coisa mais de autoridade. Aí, quando eu queria fazer alguma coisa em casa, eles simplesmente deixavam. Assim, eu só avisava: olha, meu namorado vem aqui dormir. E eles deixavam, porque até então eles nunca tinham deixado. Tinha que respeitar pai e mãe, tinha que ficar no sofá ali separadinho. Se eu deitasse a cabeça no colo, já era um auê.
entendeu? Nossa, Uhum. porque você não pode, não pode, não sei o que. Fica muito, meu Deus, um negócio bem bizarro. Mas enfim, aí quando meu pai veio aqui na minha casa, e ele teve um comportamento que eu não gostei, eu falei, pai, é o seguinte, não gosto disso aqui, por favor, não faça. E normal, foi normal. Só que ele não tava me ouvindo e tava fazendo, tá fazendo. Eu falei, pai, se o seu pai tivesse aqui mais uma vez, não precisa vir mais, tá certo? Ele, nossa, você tá me tratando assim, tá me trocando, não sei o quê. Eu falei, não, tô trocando, eu só estou exigindo respeito. Respeito pela sua filha. Me ouça. Aí ele saiu chateadinho. E outras amigas depois se envolveram nisso, porque era meu pai, eu não podia tratar o meu pai dessa forma. Aí eu falei, nada disso. Eu lutei muito para chegar nesse lugar, de tirar Uhum. meu pai do pedestal, entender os limites, os meus próprios limites. Eu não vou voltar atrás porque ele vai voltar a ser meu pai e vai ser autoridade de novo, mesmo fazendo merda, não fez coisa errada. Não, vai fazer coisa errada, eu vou falar sim. Não é legal, não faça. Tá me ferindo, tá ligado? Tipo, mais ou menos isso. Sim, exatamente, São exatamente. pessoas. Sim, e são limites que, quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que a gente não gosta, né? E outra coisa também que eu tava falando com a psicóloga, que é tema, viu? Pra psicóloga, família. Pra Não é mim. trabalho dela, né? Eu tô tendo É, formação de psicólogo. exatamente, então aqui, ó. Nossa, relacionamentos. Mas gosto muito também de entender essa parte, essa história de mim, sabe? Tipo, como eu entendo, como é diferente o meu pensamento do pensamento da minha irmã, do pensamento da minha mãe e tudo isso. Eu acho que é. Eu gosto de me conhecer mais. E sobre esse ponto de IA e de limites, foi uma coisa que a gente vai descobrindo aos pouquinhos, né? Eu descobri recentemente que mesmo você fazendo tudo ao contrário das pessoas que você não gosta, que, por exemplo, no caso, geralmente você segue as coisas boas da sua mãe. Eu olhei pra minha mãe e falei: Sim. eu odeio isso aqui. Eu quero ser o oposto disso aqui. É. É referência do que E você não quer. exatamente, referência que eu não quero. E daí eu segui isso, sem que a minha psicóloga falou assim, mas não existe só isso. Não existe só o oposto da sua mãe. Você pode ir além. Você, tipo, tem outras referências. Então, você não é só o oposto dela. Você pode ser bem mais que isso. Então, depois que ela falou isso, eu fiquei, caramba, olha que coisa interessante. Eu fui vendo características na minha irmã, características tuas também, características dentre as pessoas que estão ao meu redor, que eu falei, caramba, isso aqui é muito legal. Eu queria isso aqui pra mim, eu queria desenvolver essa parte. Será que eu gosto disso? Ah, não. Então foi. Eu acho que claramente eu vi que a minha personalidade se desenvolveu bastante na vida, experimentando. Eu sou uma pessoa muito de experiências, por isso que eu sou UX designer, de experiências. Então, eu vivo muito na prática. É, Sim. e eu acho que foi isso, toda a minha trajetória, o meu entendimento de família vem dessa base. Vem de uma base claramente que eu sofri bastante, uma base que eu analisei bastante, uma análise que eu vivi bastante. E agora essa fase mais de calmaria. Eu acho que quando eu era mais nova, tinha esse som bem alto de mar, sabe? Quando o mar tá super agitado. E agora Uhum. tá quando a chuva passa, a tempestade passou e tá essa calmaria, o mar fica bem tranquilo. Pronto, eu acho que na minha Sim. cabeça tá um pouco assim, porque eu coloquei aparentemente todo mundo nos seus devidos lugares e eu Sim. virei a protagonista assim da minha vida. Porque antigamente eu acho que eu dava muita vazão aos olhares das pessoas e me diminuía na minha própria vida, né? Porque eu acho que é isso que muitas pessoas fazem. E É quando porque eu a gente percebi, quer a aprovação dessas pessoas que a gente colocou no quer. pedestal. A gente quer a aprovação. Quando a gente tira do pedestal, quando a gente coloca eles como seres humanos normais e tal, que cometem erros e vão ser meio babacas às vezes, tudo bem. Uhum. É isso, a gente se liberta, é saudável, a gente coloca limite e é saudável. Colocar limite Uhum. não é brigar com a pessoa. O jeito que eu falei com meu pai, não foi querendo brigar, foi querendo respeito. Então, a partir desse momento, a gente tem uma relação muito mais saudável por causa disso. É. E é só entender que você também tem que lidar com as consequências disso. Porque não é você se entende e ai, a calmaria vem. Não. Você se entende, você interage com a pessoa não gosta da sua nova versão, vocês É, brigam, mas vai ser mesmo chato, assim. né? Mas mesmo assim você tá lá escolhendo você. E é isso. As relações elas se moldam porque você também muda.
né? Então, faz parte da vida. Mas tem muitas pessoas que não aguentam as consequências. E é bem mais. Como que eu posso falar? É bem mais fácil você não brigar. É bem mais fácil você só seguir o fluxo e ser amada por eles, né? De uma forma que você desprioriza você. Parece quando eu falo, É parece que não é que real, né? parece que não é tão doloroso, mas porque é basicamente você se silenciando toda vez que você quer falar. Exatamente, né? Mas enfim, eu acho que sobre esse tema familiar é basicamente isso, né? É um tema assim que, enfim, tem vários vieses. A gente poderia, inclusive, continuar falando, porque é muita coisa, é muito pano pra manga. Pois é, mas a gente tá tentando ser mais. É, menina, depois do último episódio, que foi 1 hora de É, gravação, mais de 1 hora de gravação. Acho que a gente pode ir então pro nosso quadrozinho da vez, né? sim, sim, sim. Que é. Hoje o nosso quadro da vez é o Tá Pensando Demais. Vai ser um bate-bola, tá? Eu falo um tópico, você fala outro tópico, e sem aprofundar muito. É só a frasezinha mesmo, a pergunta, questionamento. Tá bom. Você faz uma, eu faço a outra. Tá Então vamos bom. lançar? Tá, bora. É simples prático, porque eu tô pensando demais. Será que eu tô pensando demais em colocar limites ou realmente tô sendo ingrata? Será que decepcionar meus pais é inevitável? Será que eu sou uma pessoa péssima? Uma filha péssima? Ou só virei adulta, mano? Eu falo isso agora ou deixo pra depois e sofro em silêncio? Essa pergunta aí é forte. Uma coisa que eu tenho que ficar demais. Sim, mas muito bom. Depois você reflete aí, né? São perguntas aí pra vida. E Uhum. agora a gente vai pro nosso momento especial. Nosso momento, que é só uma brincadeirinha. O nosso momento Uhum. de distração, que é o nosso momento tarozinho. Exatamente. Ah. Nosso tarô. Mas a cadeira faz barulho, né? Então, se fizer barulho, ignora. No nosso tarô, do episódio anterior, foi o seguinte: saiu um valete de ouro. E a nossa pergunta foi sobre viagem, porque a nossa viagem, então a gente perguntou, e aí, universo, será que a gente vai viajar em breve? Será que vai rolar uma viagemzinha? E aí veio essa carta. E essa carta, ela fala sobre aprendizado, sobre entusiasmo, sobre interesses. Fala que uma pessoa entusiasta e idealista, ela tem energia para gastar, mas pode não ter um plano bem elaborado. E quando essa carta aparece, pode indicar uma oportunidade para fazer algo diferente, mas também é preciso levar em consideração as coisas práticas. A gente até não considerou isso, mas a gente é essa pessoa entusiasta, mas a gente planeja muito também. Uhum. Inclusive, a gente falou muito de planejamento na viagem, então assim, a gente tá dentro. A gente tá dentro desse entusiasmo, desse aprendizado, desses interesses e do planejamento também, planejamento nosso. Agora, se a gente vai viajar em breve, estamos esperando. Por Vocês favor. vão ter que continuar acompanhando a gente pra saber que a gente vai viajar em breve. Não acredito, estou precisando de uma viagem. Estou É, muito necessitada. necessitada de uma. A vida adulta, menina, tá difícil. Eu não me sinto É, adulta, mas ela tá vindo. Que nem o Marquito falou, me dando uns caldos. Entendeu? Me dando uns sim, os caldos. caldos não é um jacaré, né, É, menina? É uns caldos. é uns caldos. É de onda mesmo, né? Quando você vai Sim. pro mar, a onda vem e você. Uhum. Entendeu? Tô assim, tô me sentindo assim. Eu tenho que levantar, vem outra. Se não levantar, vem outra. As nossas vidas tá assim. Tá complicadíssimo. Olha, mas vamos lá. A pergunta de hoje era o que mesmo? A pergunta de hoje eu acho que é qual a energia para lidar com as nossas relações familiares nos próximos dias? Ai, meu Deus. Ui. Vou virar. Eu sempre fico... Eu amo esse momento, eu fico tão ansiosa, gente. É os 5 de espadas. Não vai invertido. Veja bem. Não vem vestido, 5 de espadas. Não sei se o gatinho tá piscando ou se ele tá sem um olho. É a gente, assim, ó. Olha, lidando aqui, ó. Ih, piscando É, aqui, ó. a vida está nos deixando um pouco vulneráveis. Eu acho que Interpretações, tá sim. sem um olho mesmo, tá? Eu acho que não teria um cílio, né? Teria um É, é isso negócio, aí. parece um buraquinho. Tipo uma Um cicatriz. botãozinho. É. E aí uma estrela, um pentágono e espada. Vamos lá Assim. ver. Não, tem
Tem a luazinha, ó, e 5 estrelas Ai, também. sim. Bem fofinho. Interessante. Sim, que tá em vários aspectos. Vamos lá. Vamos pra nossa colinha, né? Porque realmente a gente não sabe. A gente sabe sempre interpretar isso. 5 de espadas. Ei, Oh, meu, não tem uma boa, né, menina? Olha que a gente tá pesada. A gente tá pesada. A gente precisa ir pra algum lugar pra descarregar. é. 5 de espadas. Palavra-chave: sobrecarga, restrição e afastamento. Tudo. Sobrecarga, na primeira palavra. Tudo. Vamos, vamos ver. Realmente a gente tá tendo bastante sobrecarga. Esta carta indica envolvimento num conflito que resultou em uma perda para você. O 5 tem a ver com rompimento. E aqui, no naipe da mente. Ai, espadas é uma interessante. A disputa foi gerada por uma noção inflada de valor ou habilidades. De repente é essa autoridade que a gente está falando, né? É. Essa coisa inflada aí de repente é autoridade. Talvez haja uma disputa atual de poder Foi na família errada, hein, menina? ou uma tarefa pesada demais foi empreendida. Família errada no poder não significa só dinheiro. É poder Uhum. a gente tava falando de autoridade mesmo. Acho que fez sentido, hein? Com a realidade atual aí. Agora, qual o rompimento que vai ser gerado a partir disso? Espero que não. Mas. E puf! É aquele meme que você pega alguma coisa e faz assim, pá, explode. Exatamente. Mas Nossa enfim, Senhora. minha gente, depois, né, pesou o clima, a gente vai tá acabando esse podcast, porque já tá bom. É. Aguardem o próximo episódio pra gente dizer pra vocês se realmente teve conflito, afastamento, disputa de poder, essas coisas todas, tá? Acho que o próximo episódio vai ser interessante, tal qual o final de uma novela. É, tá aí. Fica aí, né? A, a foto em preto e branco com, Exatamente. com o som de climão. E é isso. Exatamente. Aguardem os próximos capítulos, os próximos episódios. É isso, gente. Ficamos por aqui. Próximo episódio daqui a 5 dias. Daqui a 15 dias. Aí a gente vai pirar. Daqui a 15 dias, 19 de março, às 12 horas. Compartilhe esse episódio aqui com o pessoal. Conta pra gente nos comentários também se tem algum conflito familiar acontecendo aí. Faz uns casos de família. Faz uns casos aqui no nosso gente. podcast. Não tem problema nenhum. Comenta aí se vocês quiserem, desabafem sobre o que vocês quiserem. Estamos aqui pra isso mesmo. E me acompanhe nas redes sociais, não pode pensar. Então, Instagram. É isso aí, gente. Muito obrigada por hoje e até a próxima. Tchau! Tchau!